Olá, caros amigos do arquivo. Hoje estamos aqui com o escritor e pesquisador Denilson Monteiro para falar de uma figura importantíssima não só na história da televisão, mas na história da comunicação, o Chacrinha. Então a gente vai abordar esse personagem importantíssimo na história da televisão, porque muita gente aqui do arquivo que vê os vídeos antigos do Chacrinha questionam muito, querem conhecer. Então a gente trouxe aqui o Denilson para falar sobre essa figura. Por que o Denilson? Porque o Denilson já escreveu um livro sobre o Chacrinha, de tantos outros livros que o Denilson escreveu, e claro, tem outro livro, se for possível um dia, Denilson, da gente falar também dessa figura, que é nada mais, nada menos que o Carlos Imperial. Se você ainda não leu esse livro, por favor, leia. Um dia a gente tem que abordar essa figura importantíssima também. Para acompanhar aqui esse painel, como sempre, os meus amigos José Vitor Hack e Reinaldo Maximiano, que, aliás, até fazer um convite rápido aqui para todo mundo, a gente tem um podcast do Texto Brasileiro toda segunda-feira, no YouTube, Facebook, Spotify, Deezer, enfim, a gente está colocando no ar toda segunda um episódio novo do podcast do Texto Brasileiro, comandado brilhantemente pelo meu amigo Hack, com o Reinaldo e com a pessoa que vos fala aqui. Denilson, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite, valeu mesmo por ter colocado seu tempo aqui à nossa disposição. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, vindo de um garoto que escreveu no canal, vendo um vídeo que eu postei sobre o JN, o Jornal Nacional da Morte do Chacrinha, e ele escreveu assim, num tom: por que o Chacrinha é o rei da comunicação do Brasil? Por que consideram ele? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Denilson, muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, pela oportunidade aí de estar aí com vocês. Ele é tão importante porque foi ele que, assim como no rádio, né, havia o César Ladeira, né, que foi o cara que que profissionalizou o rádio brasileiro. O Chacrinha foi o cara que desprofissionalizou a televisão, assim, digo, tirou a formalidade, né? Trouxe a espontaneidade para a televisão, né? Porque no início, né, ela já estava com 6 anos, né, aqui no Brasil, né, que tinha sido inaugurada quando ele foi para a TV Tupi, né? E era tudo muito formal. Era tudo muito formal, as pessoas de traje a rigor, as pessoas obedecendo às marcações do câmera. Quem mandava nos apresentadores era o câmera, né? Eles ficavam ali estáticos, né? E o Chacrinha, quando entrou, ele começou a se movimentar pelo palco, e tudo isso que a gente tem hoje, com os apresentadores, né, que a gente tem como Faustão e tal, Luciano Huck. O Faustão dá aquelas coisas dele de vez em quando andar por trás do palco, mostrar, né, os bastidores. Isso daí foi o Chacrinha quem trouxe isso para a televisão, né? Já vinha do rádio, ele já tinha provocado uma grande anarquia no rádio, né, com aqueles programas dele, né, o Rei Momo na Chacrinha, o Cassino, né, da Chacrinha. Tudo era da Chacrinha, ainda não era do Chacrinha, porque era numa chácara, né, numa rádio lá em Niterói, né, que tinha uma chácara ali e tinha uma rádio ali dentro, né? Ele não era o Chacrinha, ele virou o Chacrinha depois, né? Quando o locutor, não é o Oswaldo Lousada, não é o Lousadinho, é ator, não. Eu sei que o sobrenome é o mesmo, mas esqueci agora, né? É muita coisa, são muitos livros que a gente vai escrevendo e aí alguns personagens a gente dá um branco rápido. Mas eu lembro que esse Lousada, que foi inclusive o cara que hoje em dia as pessoas botam um copo de água para rezar Ave Maria às 18 horas, foi ele que inventou essa história de rezar a Ave Maria às 18 horas. Ele rendeu o Chacrinha na Rádio Tupi, ou Tamoio, não lembro agora, e porque o Chacrinha operou um apendicite,
Não, apendicite não, foi uma outra operação. A apendicite foi antes, que ele foi ainda em Pernambuco, quando ele teve que parar com a faculdade. Mas foi uma das cirurgias que ele fez várias. Ele fez uma cirurgia e quando retornou, o Lousada apresentou ele. Ele era Abelardo Barbosa só, o apresentador, né, do programa, né, do Cassino da Chacrinha, né? Ele apresentou ele como Abelardo Chacrinha Barbosa. A partir dali que ele virou Chacrinha, né? Então, ele é o cara que, né, tudo que a gente tem hoje em dia começou com ele, tudo nasceu com ele. Né? Ele falava, eu nasci, e aí veio a confusão. Foi isso mesmo, ele trouxe a confusão, né, para o rádio, mas uma confusão positiva. Né? Então, por isso ele tem toda essa popularidade, toda essa importância também por causa da criação dos bordões, né, que ficaram. Né? Tem gente que nem sabe como nasceu, mas fica falando como vai bem, veio a pé, veio de trem, né? E a história do Chacrinha, né? Quando tem, eu lembro quando eu lancei o livro do Bosco, do Ronaldo Bosco, estava ali uma confusão ali, pessoal reunido muito tempo, né, que não se viu, se encontraram no lançamento do livro. Eu lembro do Rui Castro falando, pô, vamos acabar com essa chacrinha aí. Era sinônimo, ele virou sinônimo disso, dessas coisas, né, dessa anarquia, dessa bagunça gostosa, né, dessa coisa alegre. Então, tudo que a gente tem veio, né, graças a ele. Então, por isso essa importância, por isso ele ter sobrevivido. Meu filho era criança, a Chacrinha já tinha morrido há muito tempo. Meu filho é de 97 só, né, 10 anos depois. Né? Chacrinha já não estava mais aí. Ele sabia quem era o Chacrinha. Né? Até hoje sabe quem é o Chacrinha. Então, essa é a importância dele. Né? É isso. Isso que você falou é interessante, porque quando o Chacrinha morreu, eu tinha 3 anos. Eu não assisti o Chacrinha. Mas, assim, o tempo todo, ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, a figura do Chacrinha era muito presente nos programas de auditório. Ele sempre foi muito lembrado em todos os programas, diferentemente de outros apresentadores que já se foram e que têm sua importância, como Flávio Cavalcante, como J. Silvestre, como Blota Júnior, né? Mas, assim, o Chacrinha ele é uma figura muito viva. Você acredita, Denilson, que seja pelo fato disso que você falou, por ser um programa de um formato brasileiro, totalmente brasileiro? Em parte sim, mas eu acho que muito em parte por o que ele fez, né? Que ele criou ali, que ficou marcado, os bordões, né? As fantasias. Isso vai ficando na memória e vai atravessando o tempo. O Flávio, o que tinha? O Flávio era uma pessoa muito formal. A gente lembra do quê? Tem coisas que o filho dele, né, o Flavinho, fala: o senhor era filho daquele cara que quebrava disco. Aquilo ali ficou gravado. Ele até fala: pô, papai só quebrou disco durante um pouco tempo, mas ficou marcado. Ou a história dos nossos comerciais, por favor, né? Ou negativamente, que é o envolvimento dele, né, com o golpe de 64, ele ter apoiado, né, o golpe. Mas ele não tinha uma coisa assim tão marcante como o Chacrinha. O Chacrinha tinha muitas coisas que ele foi criando ali, ele foi criando essas coisas que foram ficando, foram ajudando, né, a criar toda uma história e aí ficar marcada na memória. Como Carlos Imperial, que muita gente não lembra do Imperial, mas é impossível ninguém pegar e falar de alguma coisa que vale a nota, que quando chegue a nota 10 não fale 10 nota 10. Ele criou isso. Então são coisas que esses personagens criavam, né? Eles criavam, parece que eles já anteviam que isso daí poderia ficar, marcar, né, a personalidade deles ali na história. Então, eu acredito que seja isso, muito também do que ele fez, da obra, da trajetória dele mesmo. Né? Sim, ele criou uma coisa genuinamente brasileira, que até o Edgar Morin, né, o francês, veio para cá e falou que ele era o papa da comunicação. Né? Sim, sim, tem isso. Ele fazia uma coisa que era diferente de tudo. A Alice Pink Punk,
que era uma das absurdetes, né, da Gangue 90, veio da Holanda para cá, e aí ela falou que ela ficava chocada, que ela nunca tinha visto isso em lugar nenhum, né? Então, sim, ele tinha esse formato que era uma coisa nossa, mas também tinha muito, era isso, as coisas que ele ia criando ali para ficar marcado, né? Para ficar marcado na história. Né? É muito mesmo assim da personalidade dele mesmo, né? Dele, do Chacrinha. E o Denilson falou do Carlos Imperial. Quando fala de Carlos Imperial, além de lembrar do Denilson, eu lembro do Mark Neto, dono do Mofo TV, que agitou esse encontro. Então, Mark, obrigado, um abração para você. Se está acontecendo isso, também é graças ao nosso amigo Mark Neto. Reinaldo, você que fala de um tom também mais histórico, é um pesquisador também, como o Denilson, eu gostaria que você também falasse aqui. Tem uma coisa interessante que o Chacrinha nos revela, assim, que é de uma estética. Eu tento estudar muito a televisão, né, por uma estética que eu gosto de chamar de antropofágica, assim, porque me parece que Chacrinha tem muito dessa antropofagia. E tem uma questão que é marcante no Chacrinha e é marcante também no Carlos Imperial, que é a erotização, né? Então você tinha as bailarinas, né, as dançarinas, as chacretes, você tinha todo esse movimento, então assim, era o cassino, era a discoteca, era a chacrinha, então você tinha uma alusão a um lugar de prazeres, uma ilha da fantasia, talvez, assim. Como você avalia, Denilson, essa criação de um mundo dentro da televisão? Porque é como se você instaurasse uma cisão na formalidade, do tipo programa Silvio Santos e congêneros, né? Os programas muito semelhantes, né? Ele instaura, na verdade, uma carnavalização ali, um carnaval no meio de um dia da semana, né? Então você tinha ali semanalmente um carnaval o ano inteiro, né? Que avaliação que você faz desse processo assim de uma antropofagia, de um carnaval e de uma erotização da figura feminina, até dos termos, né? A mandioca do Francisco Oco, o pepino do Magal, né? A banana da Maria Bethânia, o melão da Fafá de Belém. Então sempre uma coisa que a gente não diz dizendo e todo mundo entende, né? E acaba caindo no gosto das pessoas. A Maria Sapatão, e aí vai. Porque o que acontece? A nossa sociedade é sempre muito reprimida, né? Começa o quê? Quando ele começa em 56, ainda tem aquela coisa, né, dos anos 50 reprimidos. Aí tá, quando começam a querer se libertar, as pessoas começam a ter um pouco mais de liberdade, vem o quê? Vem as cinco, né? Vem as cinco, aí é tudo, novamente os cabeludos passam máquina zero na cabeça de Caetano e de Gil, mandam eles para fora do país, tudo reprimido, tudo era proibido. Eu estava ainda agora lavando a louça ali, conversando com a minha mulher, falando da censura, né? Que a personagem, a babá malvada de Anjo Mal, teve que morrer porque não, a censura não queria que alguém que fez de tudo para vencer na vida, no final fosse coroada, né, com uma vida feliz ao lado do homem que amava, né? Então toda essa repressão em cima, e aí esses programas ali era o que o povo estava querendo, né? Às vezes muita hipocrisia, né? Hipocritamente que criticavam, né, os maiores das chacretes, mas ao mesmo tempo estavam olhando ali, né? Cuspindo no prato que se come, né? Queriam, né, assistir, mas depois ficam falando, não, isso é contra a moral, os bons costumes. Mas era isso que o pessoal queria, e aí eles sabiam que era isso que trazia, que levantava a audiência, né? Tem numa passagem do livro, quando uma das chacretes, né, já tinha largado, né, não dançava mais, mas tinha se tornado figurinista, Marlene Morbeck. Ela fazia uns figurinos lindíssimos, né, todos caprichados, mas eles eram comportados, esses figurinos. E Leleco, que o filho do Chacrinha, né, José Aurélio, que ficou
no lugar do... Ficou assim, no lugar do... Era o Nanato que fazia esse tipo de coisa junto com ele, mas aí ele assumiu tudo, né? O Leleco assumia os bastidores ali do programa, eles tiveram um embate, porque ele queria que diminuísse o tamanho dos maiôs, né? Que eles ficassem mais cavados, porque ele falava que isso levantava a audiência. Então é muito isso, né? As pessoas querem, né? Querem assistir isso, querem essa erotização também, né? Eu fui uma vez na PUC falar sobre isso. Mas a exploração da mulher e tal que ele usava, ao mesmo tempo que tinha isso, tinha também uma coisa de se libertar, de poder mostrar o corpo, né? A mulher quer mostrar o corpo, ela tem o direito de mostrar o corpo dela se ela quiser, né? Ela tem o direito dela ser uma ministra do Supremo Tribunal Federal, e ela tem o direito também de ser uma dançarina de palco de um programa. Ela pode fazer o que ela quiser, ela tem que ser respeitada, né? Ela tem que ser respeitada, tem que ter tudo com o devido respeito, né? Então, eu acho que o que esses programas traziam era um pouco de liberdade numa coisa tão sufocante que se vivia na época, né? Você pegava, eu lembro de ser criança e anunciar um balé Bolshoi, eu acho que era a Bela Adormecida, que ia ser exibido, né? E, de repente, no Jornal Nacional, era Hilton Gomes ainda, o apresentador lá, junto do Cid Moreira, e diz que não vai ter o balé. Por quê? Porque era um balé da União Soviética. Não tinha nada de político ali no meio ali, de mostrar a história da princesa, né? A Aurora, né? Mas vinha da União Soviética, então corta isso, né? O Rock Santeiro, você anuncia Rock Santeiro a novela, quando chega na hora, né, não vai ter, vamos ver uma reprise de Selva de Pedra. Então, nos finais de semana, você assistiu o Chacrinha ali, era uma catarse ali, você, poxa, ia poder se liberar e ter um pouco de liberdade, né? Acho que tinha muito disso também. E ele foi muito perseguido. Embora ele tivesse uma coisa meio dúbia, né? Tivesse essas coisas, né, de pegar e, em determinado momento, ficar sendo cortês, né, com o governo, né? Não chegava ao cúmulo do Silvio Santos com esse negócio de o Simon ser coisa nossa, essas coisas, mas ele tinha também esse lado de ficar, né, agradando ao governo, né, durante a ditadura, mas ele foi um cara muito perseguido, chegou a ser preso por causa do quê? Justamente do figurino da Chacretes. Uma censora foi lá na TV Bandeirantes e não gostou do tamanho. Não, queria examinar o tamanho do maiô das Chacretes. Ele mandou ela para aquele lugar, foi embora, fez o programa. Quando terminou, ela tinha voltado com a Polícia Federal. Ele saiu algemado, com aquela roupa dele, cartola e tudo, foi algemado. Vítima da ditadura, né? Então, era isso, era também muita liberdade, assim como o Imperial também tinha isso, né? É curioso você falar disso, porque nós estamos aqui gravando no dia 31 de março, né? Que é aí a data terrível, né? A data maldita aí do golpe de 64, né? Então é bastante significativo que a gente esteja falando desse movimento assim de uma certa ansiedade por liberdade, por querer rasgar determinadas fronteiras, exatamente num dia como o de hoje, e com esse recrudescimento de conservadorismo, né, que implica com o tamanho da roupa, que atribui à vítima a culpa por conta da roupa que veste. Né? Então você tem ali um jogo de uma... Porque parece que a gente sempre flertou com o conservadorismo mesmo, né? Até dentro da televisão e nos modelos que a gente estabeleceu de entretenimento. Porque eu fico lembrando, por exemplo, do Bolinha, que também tinha suas dançarinas, né? E dentre elas uma com a cara assim, muito fechada, não sei se você lembra disso. Uhum. Uma cara fechada assim, fazia lá a dança, mas não sorria. Mas que era assim um personagem que a gente se identificava, como aquele jurado que era o mal-humorado, que dava sempre a
a nota baixa. Porque, na verdade, são programas com estruturas muito semelhantes, né? Eles são montados em cima de tipos, né? E no corpo de jurados do Chacrinha, você tinha, por exemplo, uma figura como Elke Maravilha, e até atrizes globais, como Lúcia Veríssimo, né? Uma série de beldades passaram ali por esse corpo de jurados, né? Dos mais libertários aos mais conservadores. Tinha meio... o Edson Santana, né, que fazia um alter ego do que ele era, né? Que ele era o Rei Momo, né? E aí no programa ele fazia um sujeito mal-humorado, né? Que dava notas baixas para os... E o Pedro de Lara também fazia esse tipo, né, de figura também, né? Que ficava dando as notas baixas lá para os calouros. Tinha isso. Era tudo muito parecido, mas também tinha situações em que o que aconteceu? O Silvio, por exemplo, roubou o Pedro de Lara do Chacrinha, né? Levou para o show de calouros dele, né? Tinha isso também. Eles ficavam numa guerra ali. A guerra do Chacrinha com o Flávio Cavalcante era incrível, né? Coisas assim do Arco da Velha, deles sequestrarem participantes para levarem para o programa deles. Era a dona Cacilda de Assis, né, que incorporava o seu sete da Lira, ela ia se apresentar no programa do Flávio, né? E aí o pessoal da equipe do Chacrinha foi lá, interceptou, levou ela lá para o Jardim Botânico. O Flavinho, né, filho do Flávio, foi tentar lá resgatá-la, mas não conseguiu, ela já estava se apresentando. Né? Teve isso. Essa é a primeira imagem que eu tenho do Chacrinha. Eu tinha 4 anos de idade e eu consigo lembrar da dona Cacilda de Cartola ali na televisão, minhas tias ali falando, ela vai fazer isso, ela não sei o quê. Eu ficava em dúvida porque eu não sabia se ela era ela ou ele, o que era, porque ao mesmo tempo que era uma mulher, parece que era um homem que ela estava incorporando, era o seu set. Para uma criança de 4 anos, eu ficava completamente zonzo, mas lembrava dessa passagem. Foi a primeira imagem que eu tenho do Chacrinha é essa. Eu começo já o livro já lembrando disso. Tem até o Reinaldo falou dessa questão do júri, né? O júri ele tinha uma importância tão grande na televisão que até o Silvio Santos no Troféu Imprensa colocava a categoria do melhor jurado, né? Então era uma coisa que as pessoas realmente gostavam. Não, era muito importante. Isso também, o Chacrinha tem importância nesse negócio do júri, como o Reinaldo falou, que ele começou a levar as socialites para lá. A Beck Clabin foi ser jurada. Então, quando a Beck Clabin, ela abriu as portas para muita coisa. Ela foi a primeira mulher do chamado High Society a desfilar numa escola de samba. Aí todo mundo quis ir para a escola de samba. E depois ela foi também para quê? Para o programa do Chacrinha. Aí todo mundo começou a querer ir para o programa do Chacrinha. Né, também participar. Já começava a parar aquela história de vinha passando pelo quarto da empregada quando deu uma olhada no Chacrinha. Né? Não, ele já começava a virar um programa que era aceito. Né? Já tinha virado cult. Né? Tem muita gente com isso também. Eu acho uma coisa até meio ridícula, que muita gente gosta agora de dar uma sofisticada no Chacrinha, né, na coisa do tropicalismo, né, porque ele era realmente considerado pelo pessoal, né, um patrono do tropicalismo, né, e aí gostam de dizer, não, porque é o Chacrinha e tal, e aí colocam os outros em segundo plano, mas era todos programas populares, né? Todos eram programas populares. Hack, vamos lá, sua participação. Você falou, Denilson, sobre a questão do teu filho ser de 1997 e mesmo assim conhecer o Chacrinha, saber o que representa e tal. Porque ele, iconograficamente, é uma figura muito marcante, né?
o visual é muito importante na coisa do Chacrinha. É o bacalhau, é a banana, é a fantasia, aquele cenário multicolorido e tal. Só que quando a gente se pega analisando apenas a imagem, a gente costuma se enganar, né? Eu queria fazer uma pergunta bem típica do Abu Janra para você. Qual é o maior engano que as pessoas cometem ao falar do Chacrinha? Eu vejo muita gente achando, né, que Chacrinha era assim, um cara que se opôs à ditadura e tal, né? Não, ele não era isso. Eu costumo falar com relação ao Chacrinha que era o seguinte: ele era o retrato de um eleitor brasileiro. Ele não tinha rumo. Ele foi perseguido pela ditadura, mas ao mesmo tempo, assim, na campanha ali, ele subiu no palanque na campanha das diretas e depois ele estava apoiando o Paulo Maluf no colégio eleitoral, né, contra o Tancredo Neves. Então tem muita gente que acha assim, quer vender uma coisa assim do Chacrinha como um cara que estava na trincheira contra a ditadura. Não, ele estava como muitos brasileiros, levando a vida dele ali. Quem acompanhou as reprises do Chacrinha no Viva, eu me lembro, porque eu era criança, eu me lembro muito bem do Chacrinha, mas eu me surpreendi com o tanto de referência elogiosa ao Sarney, por exemplo. O tempo inteiro Sarney, tinha alguém segurando a placa, viva o Sarney, não sei o quê. Esses políticos todos, inclusive quando estava fazendo o livro ficou pronto, aí o Leleco até falou, mas não tem uma foto do Chacrinha aqui com Edson Lobão. Aí, logo depois estoura lá o escândalo lá com a Edson Lobão. Imagina o que ia acontecer. Né? Tá ali, né? O Chacrinha com o amigo Edson Lobão, que tá lá no escândalo ali da Petrobras. Né? Ele tinha esse negócio. Quando ele foi preso pela Polícia Federal, aí depois a Consuelo Badra, que era a jornalista que vivia ali em Brasília, né? Os bastidores da política lá de Brasília, ela intermediou o encontro dele lá na Granja do Torto com o ditador, né, João Figueiredo. E aí tapinhas nas costas, essas coisas. Né? Então, ele não era esse negócio também de você achar que ele foi uma vítima. Eu uso muito o exemplo disso. Vocês ficam falando e tal a ditadura algemou um senhor de 60 e poucos anos, levou ele ali por causa do maior das dançarinas do programa dele. Né? Então o grande engano é isso, é achar que ele é libertário, ele era um cara que ele foi libertário com relação a quebrar as amarras assim da formalidade no programa dele, né, na televisão, né? Mas politicamente ele era qualquer coisa. Ele não tinha rumo, era uma coisa sem rumo no espaço. Hoje em dia poderia perfeitamente ele estar falando ali apoiando, né, o atual presidente, né, com as loucuras dele. A gente não sabe o que ele poderia estar fazendo, né? Porque a preocupação principal dele era o quê? Levar o sustento para a casa dele. A preocupação dele era essa. Ele não queria passar necessidade porque ele tinha família e tal. Aquilo ali era o ganha-pão dele e ele era obcecado por aquele programa. Então, o que pintasse ali, que pudesse proporcionar para ele uma vida decente para ele e os filhos e a mulher, então estava valendo. Um episódio que eu queria muito que você falasse sobre ele é o da saída dele da Globo para Tupi, porque tem aquele programa que quem comanda é o Agildo Ribeiro, porque ele simplesmente não foi. Estava na hora do programa, não tinha quem apresentasse. Conta esse episódio que eu acho que é muito pitoresco e muito representativo da personalidade do Chacrinha.
Não, olha só, dele não ter ido, o que eu lembro, eu acho que foi por causa de doença. Não lembro dele não ter ido ali por birra com o Boni, não. Eu não estou lembrando disso. Eu lembro do Agildo ter, óbvio, ter substituído ele. Agora, com relação à saída dele, né, isso foi por causa da grade, né? O Boni queria colocar a grade ali, né, os horários certinhos, né? E ele não respeitava o horário, né? Ele não respeitava o horário. Ele queria passar, ir além do horário. E o Boni já estava cansado disso. Aí até que teve um domingo que acabava o programa do Chacrinha, ia o quê? Ia passar um filme. Nesse dia era até um filme do Steve McQueen, A Mesa do Diabo, que o Steve McQueen era um jogador de cartas. E aí estava chegando o horário e ele não estava terminando o programa. Aí, quando chegou ali perto do horário do filme, ele não acabou o programa, o Boni foi lá e falou, tira do ar, bora passar o filme. Aí ele foi para lá pro camarim, praguejando, e aí houve a briga, e aí falou, tô saindo da emissora, brigou e não voltou mais, só voltou 10 anos depois. Né? E foi vagando ali de emissora, foi para Tupi, achando que aquilo ali era uma maravilha, né? E estava já naquele problema, né? Que eu até falo uma situação com o Paulo Pontes, né? Que o Paulo Pontes trabalhava na Tupi, e eram duas histórias que contavam. Uma delas é que ele chegou lá, o salário saiu. Aí o pessoal, opa, saiu e não diz quando volta. E a outra é que ele recebeu a proposta para ir para a Globo. E aí, quando ele recebeu a proposta para ir para a Globo, aí o cara ofereceu um dinheiro lá para ele, e ele foi lá e falou para o cara, não sei se era o Arrabal, quem era que estava ali na direção da Tupi, mas ele falou, olha, eu estou saindo porque a Globo me ofereceu tanto. Aí ele, pô, não, eu dobro a coisa, eu dobro. Aí ele, olha, para ficar sem receber o dobro ainda, não dá não, tô indo para lá, vou embora, mesmo não dá não, né? Tô indo embora. E o Chacrinha foi para isso, caiu nessa canoa furada. Foi para lá e passou por muitos problemas. E ainda tinha a briga por audiência, né? A briga grande por audiência, porque a Globo foi com tudo para cima dele. Né? Nas terças-feiras, né, tinha um dos programas dele, e aí o Mônica começou a passar Kung Fu, né? Começou a passar o Kung Fu, e ele queria saber o que ele tinha que fazer para competir com o Kung Fu. Ele ficava intrigado por que Kung Fu estava dando audiência mais do que ele, né? Ele ficou nessa guerra lá com a Globo, se saía bem, às vezes se saía mal, e aí depois, falta de dinheiro, ele foi para outras emissoras, saiu rodando ali, passando por tudo que era lugar, né? Até que ele foi para. Quando ele foi para Bandeirantes, era uma época que eu lembro que eu assistia bastante, né? Estava na adolescência e adorava ver aquele negócio a repressão, né? Adorava ver as chacretes com aqueles maiôs cavados com a marquinha, né, branca do bronzeado, né? Rita Cadillac, né? Fátima Boa Viagem, Índia Amazonense, esses nomes todos a gente não esquecia. Começou a fazer muito sucesso o programa dele ali na Band, né? Mas aí veio o quê? Ele entrou em atrito porque houve uma mudança na direção da Bandeirante. Quem foi para lá foi quem? O parceirão, né, do Boni, o Walter Clark. E o Walter quis mudar o horário, de dia e horário do programa e tal. Ele brigou com o Walter Clark. E aí a Florinda foi lá falar com o Boni para ele voltar. Se poderia, houve toda uma coisa, uma negociação, pedidos de desculpas e conversas e tal. E ele retornou em grande estilo, né?
10 anos depois ele retorna e retorna ali com uma parada, fizeram uma parada circense no Jardim Botânico, né, para marcar o retorno dele, né, com toda a pompa. Ele virou o dono, né, do horário, né, dos sábados, né, as tardes de sábado viraram dele ali até ele morrer, né. Aliás, o Walter Clark, na né? mesma época, ele conseguiu a proeza de brigar com a Dercy Gonçalves, com o Chacrinha e com a Hebe, ao mesmo tempo, na Band, nessa época. Né? Deixa eu só te passar de onde eu tirei essa informação, do Agildo. Eu tirei do Jornal do Brasil, 7 de dezembro de 72. A manchete é: Agildo anima a discoteca e confirma rompimento do Chacrinha com TV Globo. Então, alinhando o que você falou, pelo que eu entendi, o que você disse é o domingo anterior a esse dia que o jornal afirma que o Chacrinha não compareceu e ele foi substituído pelo Agildo, e pelo jeito foi o último discoteca do Chacrinha aos domingos, e não contou com a presença. Eu não lembro se está no livro. Eu não lembro se está no livro, porque eu peguei e vi todos os jornais do Brasil. Pode ser que esteja. Ficou mais marcante para mim foi um caso de doença, que ele ficou doente ali. Eu lembro do Agildo, mas pode ser que tenha isso no livro. O que eu sei bate tudo que você falou. A única coisa é que este episódio que eu estou dizendo é o domingo seguinte. Então, do seguinte, depois dele ter abandonado, depois do episódio do filme. Né? Exatamente. Sei, eu acho que vou dar uma olhada, porque, cara, são não sei quantos livros aí que eu escrevi, aí eu já começo a... Tem um negócio que é fogo também, porque a gente escreve os livros, aí depois o pessoal fica assim achando que você vira um eterno programa do J. Silvestre. Então tem coisas assim que você já... Enciclopédia do Chacrinha, né? Não, do Chacrinha, do Imperial, do Bosco, né? Tim Maia, que eu não escrevi, mas eu trabalhei lá com o Nelson, é fogo. Né? Denilson, tem que dar uma olhada nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é o seguinte, a gente citou aqui, vocês citaram a Tropicália, e a gente sabe muito bem, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tantos outros artistas daquela época estavam no palco do Chacrinha, né? Estiveram no palco do Chacrinha. E teve um fato que eu lembro muito, que em 99, quando o Caetano estourou com aquela música Sozinho, né? Se não me engano, acho que é Sozinho, que foi um sucesso comercial, o Caetano Veloso esteve no palco do Domingo Legal. E que, ao meu ver, aquele programa do Gugu bebeu muito da fonte do Chacrinha. Era um programa extremamente popular. Programa moderno, enfim, né? Não comparando, mas a música do Chacrinha ali. E o Caetano foi muito criticado. Foi muito criticado por ter pisado ali naquele palco. E o Gugu morreu. E a gente vê hoje o Gugu algo cult, né? Assim como o Chacrinha. Talvez não no mesmo nível, mas hoje o Gugu virou uma figura com os quadros, com uma lembrança até comemorada, enfim. A hipocrisia da imprensa, a hipocrisia dessas pessoas que escrevem, atingiu, claro, tanto o Chacrinha como os outros apresentadores de auditório. Na tua opinião, a imprensa, os escritores são hipócritas com os programas de auditório? E que certas pessoas não podem pisar porque é um programa popular? Como é que você vê isso? Eu vejo muita hipocrisia, vejo muito elitismo, sabe? Eu vejo muito isso. Tem, sim, tem muito isso. Eu lembro muito de uma ocasião que os Rolling Stones eles foram agraciados com um prêmio, não estou lembrando qual, não sei se é o Hall da Fama, o que houve, que o Mick Jagger, na hora, ele até falou de uma frase do Jean Cocteau, foi nos Estados Unidos que ele dizia que os americanos são assim, eles pegam e nos criticam e depois nos colocam nos museus, né? Acontece muito isso, criticam, né,
os programas, o próprio Chacrinha era muito criticado, né? Era criticado demais, e aí depois virou cult, depois Pedro Bial foi capa, acho que da Trip, eu acho que era da Trip, dizendo que ele queria ser Chacrinha, que era o. Aí, ali, né, aquilo ali, já nesse século, né, no século XXI, já virou aí de vez, né, um ícone né, da cultura e tal, o Chacrinha. Tem muito disso, tem muito com o quê? Com esses reality shows aí, com o Big Brother, né? É um saco isso. Todo janeiro você fica aguardando, lá vem aquele texto falso do Luiz Fernando Veríssimo falando mal do Big Brother. Ah, não sei por que vocês assistem isso, e não sei o que lá, eu não perco tempo vendo isso. E, quando eu dou as aulas assim sobre escrever biografia, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. É, assistam tudo. Não tem preconceito com nada. Você não é obrigado a gostar. Mas você não pode ser aquele tipo de pessoa que diz assim: nem sei o que é isso. Nunca ouvi essa música. Né? Nunca ouviu. Frejá, né? O Roberto Frejá falando dos filhos dele, não, que meu filho me apresentava uma música, né, um novo som, e eu ficava ouvindo esse som assim, eu falei, para com isso, deixa de palhaçada, você tem que, né, ver o que é isso, ouvir. Tem muito preconceito com tudo, né? E aí depois de um tempo, aí vem alguém, em geral é o Caetano. O Caetano pega e fala, agora eu não sei como é que tá, se ele tá tão bem na fita aí para essas pessoas, mas era o Caetano falar alguma coisa, o Peninha, né? O Peninha era considerado brega até ele gravar Sonhos, né? O Caetano. Fernando Mendes, né? Que gravou também. É preciso alguém pegar e passar um selo de qualidade para essas pessoas irem atrás, né? Aí vem o efeito manada, todo mundo começa a achar maravilhoso, né? A história, né, das escolas de samba, que era coisa de gentinha para esse pessoal, e aí vai Beck Clabin, aí todo mundo quer desfilar, de novo Beck Clabin vira jurada de programa de auditório, né? Aí todo mundo já acha legal ser convidado para programa de auditório. Então, eu acho que tem uma hipocrisia muito grande, né? Tem uma hipocrisia, tem muito uma coisa assim de não haver personalidade. As pessoas não têm personalidade de pegar e admitir suas opiniões, de dar suas opiniões. Gosto, não gosto, eles ficam esperando alguém, né? Eles comem muito pela mão dos outros, essas pessoas. Tem muito disso. A gente vê isso até em crítica mesmo, crítica de cinema. Você vê quando um filme é lançado primeiro aqui no Brasil, antes de ser lançado lá fora, e determinados críticos gostam do filme. Aí quando começam a falar mal lá fora, eles mudam a opinião, né? Eles já começam, não, realmente reavaliando, né? Então, tem hipocrisia demais, tem muita hipocrisia. Né? O Carlos Imperial é um cara que ele ainda não foi, ainda não chegou ainda nesse patamar, né, de se tornar respeitável, como o Chacrinha hoje em dia é. Ainda não aconteceu isso com ele. Né? O Chacrinha não, agora já é. O Chacrinha já é o cara respeitável para esse pessoal. Né? Mas ele ainda não. Porque já era um cara muito, né, que fazia muitos inimigos, né, era muito polêmico, então tinha muito dele desagradar muitas dessas pessoas assim que poderiam dar o selo de qualidade para ele, né? Tem muito disso. O Ronaldo Boscoli é a mesma coisa, né? O Ronaldo Boscoli é um cara que a bossa nova, né, as letras da bossa nova que traduzem o que era a bossa nova, sol, o mar, né, o Rio de Janeiro, são dele, né? O Vinícius, maravilhoso e tal, mas você for avaliar as letras do Vinícius, são muitas letras assim, muito
tristes, né? Muita coisa depressiva, tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Enquanto que o Ronaldo falava é sol, é céu, é mar. Mas o que que acontecia? Ele era um cara que desagradava muita gente, né? Ele era um cara que ele saía, né? É, comprando muitas brigas, então não recebeu o selo de qualidade, né? E aí o Chacrinha já recebeu. O Gugu agora já está recebendo esse selo de qualidade, não sei se está, né? Ainda tem ainda alguns problemas aí com ele, com aquela reportagem, né, que ele caiu em desgraça com o negócio dos sequestradores falsos, né, aquele negócio do PCC. Então, mas é isso, acontece, né? Depois de ser reabilitado. Um amigo do Imperial até falou comigo sobre isso. Esse termo é ótimo. A absolvição do morto também, tem muito disso. Ô, Denilson, eu fiz há pouco tempo uma live com o Fernando Morgado sobre a história da TVS Rio, e tem muita reportagem, tanto do início do SBT, em que se sempre falava do Chacrinha, indo para a emissora do Silvio Santos e tudo mais. Naquela época houve um comentário e tal, que não aconteceu, o Chacrinha foi para a Globo. Como é que era a relação entre o Silvio Santos e o Chacrinha? Porque muito se fala que o Silvio tinha uma rivalidade muito forte com o Flávio Cavalcante, né? Que ao mesmo tempo respeito, mas havia uma rivalidade. Tem poucas fotos do Silvio com o Flávio, né? São poucas fotos. Já do Chacrinha é muito mais fácil de você encontrar eles abraçados, até um vídeo do Chacrinha com o Silvio Santos. Como é que era essa relação entre os dois? Pelo que eu vi, a relação era boa, até o momento em que o Silvio foi lá e roubou o, o Pedro de Lara dele, né? Levou lá começou a roubar os jurados dele e levar para os programas do Silvio, né? Para o show de calouros dele. Ali você comprava um inimigo, o Chacrinha ficava por conta quando você mexia com a coisa mais sagrada da vida dele, que era o programa dele, né? Eu acho que não teve nenhuma briga, né? Nem nada. Não olhei, não assisti nada assim na imprensa com relação a isso, mas soube que ele ficou muito chateado com essa história, né? Dele ter tirado, né? Os jurados dele, mas publicamente nada. Mas eu tenho certeza que muitos palavrões o Chacrinha deve ter dito a ele, porque era um cara bem desbocado, né? Ele deve ter xingado muito. O Silvio nunca foi santo, não, gente. Silvio nunca foi santo. Nunca. Ô, Denilson, a gente já teve a oportunidade aqui nesses painéis de conversar com o Sticer, que fez a biografia do Silvio Santos, né? Com a Herman, né? A Rosana Herman, que fez a biografia da Cláudia Raia. E agora estamos aqui com você, né? E agora eu queria ouvir mais o aspecto do storyteller mesmo, assim. De uma personalidade tão multifacetada como o Chacrinha, como que você, escritor, não estou nem te perguntando de onde surgiu a ideia, porque provavelmente foi da sua memória afetiva mesmo, mas assim, como de um elenco tão enorme de eventos, você encara a página branca lá na frente do computador ou da sua máquina de escrever para contar a história daquela pessoa. Como que é esse processo do escritor, enquanto mesmo o storyteller, né? Como um storyteller mesmo, como você cria esse personagem, esse ser de papel que vai habitar essas páginas dos seus livros. Como é esse processo? O processo começa geralmente com muito medo, sabe? Você começa a ficar muito temeroso. Você fica com medo, assim, será que eu vou conseguir? Excelente. Será que eu vou arrumar? Quem eu vou falar? Da onde eu vou fazer? O que? Você fica assim, né, desesperado, você vai ficando, não, mas eu vou ter que falar com fulano e ciclano, e não, sabe? Você começa a ficar caindo num desespero muito grande. Aí você vai sentando a cabeça no lugar, né?
e vai fazendo uma pesquisa inicial, né? Caso assim de Chacrinha, já sabia muito da história dele mesmo, já conhecia, né? Quando no- num dos lançamentos do livro me perguntaram: quanto tempo você levou para fazer, quanto tempo de pesquisa? E eu falei, foi que o livro foi lançado em 2014, né? 2014, eu estava com 47 anos. Então, quando o rapaz falou assim, quanto tempo de pesquisa? Uns 43 anos, porque aquilo que eu falei, né? A primeira imagem minha ali veio o Seu Sete da Lira, né? Com 4 anos de idade. Eu usei muita coisa mesmo que eu assisti no programa. A cena dele tem um momento que ele chora num programa que foi no programa imediatamente após a morte do neto dele, né, do filho do Jorge Abelardo. Né? Aquilo ali eu não tinha encontrado em lugar nenhum, não achei no arquivo, mas eu lembrava, isso vinha da minha memória, ele sendo amparado, chorando. Né? Terminou o programa todo, as letras sobem e ele começa com aquele choro, aquela coisa desafinada dele, e sendo amparado pelos jurados, porque era a morte do neto dele. Era uma coisa que eu lembrava, né? Eram coisas que eu lembrava muito. Então, como nasce isso? Nasce muito o quê? Primeiro, você já tem esse envolvimento mesmo. No caso dele, já tinha esse envolvimento. E aí eu começo a bolar na minha cabeça as histórias. Né? Desde moleque eu tinha essa coisa, e aí eu sempre explico para as pessoas: façam isso. E, quer dizer, não façam, façam se vocês quiserem, não é uma imposição. Mas quando desde moleque, eu assistia um filme de noite, na manhã seguinte eu estava contando esse filme com as minhas palavras para os amigos. E aí eu falo para as pessoas: vocês têm que contar com as palavras de vocês essa história. Olha, aí nesse momento ele vai fazer tal coisa e tal. É a mesma coisa com Chacrinha. Estou lavando a louça em casa, eu estou cozinhando, fazendo alguma coisa, eu estou pensando, mas vai ter aquele momento que ele vai levar o Nanato no Festival Internacional da Canção ali com a Vanderleia, que ele vai cantar e tal, na cadeira de roda, ela vai cantar, ele está com a cadeira de roda, a imprensa tem, eu vou encaixar isso aqui assim. Então, eu vou construindo essa. Claro, tem as técnicas, né? As técnicas que você vai fazendo, usando cartões, vai expondo ali é, cada passagem, vendo como é que elas vão se encaixar e o que está faltando. Você vai construindo, vai fazendo toda uma técnica. Mas tudo começa aqui, você vai, né, bolando, né, as coisas, você vai criando um filme na tua cabeça. Você vai criando esse filme dentro da tua cabeça. A vantagem é que você já sabe como é que termina, né? Você sabe que o caso dele você já sabe, o personagem morre. Mas eu nunca gosto de terminar um livro só com a morte do personagem. Eu acho que sempre tem o que ficou, né? Então eu acho que mostrar o que ficou da obra dele. Eu não acho que aquela vida toda vai ser desperdiçada, né? No último capítulo, com ele fechando os olhos e acabou. Então eu sempre paro e aí vou fazendo, né, um outro capítulo contando, né, o, o que aconteceu depois da morte dele, o que ficou e tal. E no Tim Maia, uma coisa que eu fiquei meio frustrado assim com o livro do Tim, do Nelson, foi que a gente tinha feito a pesquisa e tal, mas é que ele termina com a morte do Tim. Às 13 horas e 3 minutos, né, do domingo, o coração do gordinho mais simpático do Brasil parou de bater. Mas tinha mais coisa. Tem, né, mais coisa. Vocês sabem, né? Tanto quanto Chacrinha, Tim Maia também é uma figura que está aí até hoje, né? Está aí até hoje, passados que são 23 anos, né, da morte dele.
tá aí até hoje. Então, eu acho legal isso, né? Você pegar e contar a obra, como é que ela se refletiu no país, no mundo onde ele viveu, né? Então, gosto sempre de contar isso. Eu gosto de ter uma esperança, né? Em cima desses personagens, né? Do Imperial, por exemplo, ele morre e aí como é que eu vou terminar esse livro? E o filho dele pega, eu vou um dia na casa do filho, vou te contar a última do Imperial. Aí contou uma história dele lá, que ele aprontou um negócio que ele sabia que ia morrer, mas passou a perna numa figura lá. E eu achei isso maravilhoso, né? Porque era a prova do que ele viveu, né? A pilantragem sobrevivendo, né? Até o capítulo eu terminei, tá com um dos versos de uma das canções dele, né? Que é para virar cinza minha brasa demora, né? Então eu gosto muito disso. Então é isso. Começa sempre com medo, muito medo de não conseguir realizar o trabalho. E depois você vai fazendo aquela pesquisa inicial, vai organizando os pontos que eu vou atacar, né? E aí vou vendo quem eu vou entrevistar, vou lendo um recorte de jornal. Muitas vezes até eu entrevisto pessoas que não têm nada a ver com o personagem, mas tem a ver com a época. Eu lembro do Carlos Imperial que eu fui trocar o cano de descarga do carro, sentou um senhor lá na oficina e começou a falar comigo e com a minha esposa que ele era motociclista, lambretista, era lambreta na década de 50. E o Imperial tinha, né, lambreta, tinha vivido aquela época intensamente. E aí eu falei, pô, ele pode me trazer com precisão como era a vida do jovem naquele tempo. E aí marquei entrevista com ele. E aí entrevistei que é para dar a riqueza de detalhes daquela época, né? Não, ele não tinha cruzado com o Imperial, assim, tinha até visto, mas nunca foi um cara que prezou assim da amizade dele, privou da amizade dele. Mas era importante, né? Então faço isso, as entrevistas, incontáveis entrevistas, né? Muito jornal, muito livro, né? É uma coisa de doido, e não dormir muito, né? A gente não dorme. O livro do Chacrin, o que que acontece? O livro do Chacrin ele tinha sido iniciado por outra pessoa, mas aí não tinha dado certo. E aí me chamaram para tentar corrigir. Eu falei, não, eu quero começar do zero, preciso começar isso do zero. E aí foi, era um desejo meu fazer, né? Era um desejo meu fazer, mas eu achava que era uma coisa que estava longínqua, eu não ia conseguir, né, realizar. É... Quando surgiu a oportunidade, aí eu, né, tudo que eu queria, né, estava ali, né, a oportunidade de falar daquelas pessoas. E aí procurei falar realmente de tudo que eu sabia do Chacrinha, porque até então o que eu via, né, e que eu vejo hoje é muita gente falar do Chacrinha só dos anos 80 e esquecer aquelas outras figuras populares, esquecer, né, o Marcos Peter, que era um galã, um cantor galã que tinha. Eu falei, pô, quero falar com o Marcos Peter. Quando eu era criança, eu queria ser o Marcos Peter, bonitão, de olho claro. Eu vou falar com ele. Aí fui lá, falei com o Marcos, né? O Marcos contou muita história legal, né? É... Eu quero contar as outras histórias. Aí eu lembrava da Júlia Graziella, uma cantora, né? Acho que era argentina, que ela se apresentava lá, e era um sucesso a Júlia Graziella. É... Quem mais? O Giliardi, né? E não estavam se falando nesses caras, né? O pessoal só estava vindo para cá, de Fábio Júnior para em diante. O mais assim popular deles era o Magal. Não, eu falei, pô, tem que ter o cara quando eu era moleque, que era o que cantava a secretária da beira do cais, né? O outro do onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? O Zé da Praia, né? Todas essas figuras eu quero contar. E aí fui mais além, porque eu fui vendo, né? A carreira dele começou em 39. Aí fui pegando outras coisas, Teixeirinha,
também, que ele foi responsável aqui pela popularização do Teixeirinha, né, com Coração de Luto, né, que o amigo dele, o Nestor de Holanda, né, que era o cara mais politicamente incorreto que já surgiu, que foi o criador do termo macacas de auditório, ele chamou a música, apelidou a música, porque a mãe do Teixeirinha, acho que ela era epilética, né, que ela teve uma crise, caiu perto da fogueira e morreu queimada, né? O cara chamou a música de churrasquinho de mãe, né? Mas foi um sucesso que o Chacrinha conseguiu, né, implantar ali, que ele contou com muita oposição. Teve gente que dizia que não, que isso aí não vai fazer sucesso, não vai dar certo, não. E deu, né? E deu. Então, quando eu peguei, fui fazer o livro, eu falei, pô, eu tô como o diabo gosta, eu quero falar dessas coisas. Eu quero falar das os bordões, eu quero falar dele parando ali, tô vendo estrela, tô vendo estrela. Ele fazia isso no programa dele, né? Aí fui atrás de gente também que não era artista nem nada, era gente que foi ao programa dele. Então tinha um amigo que ia no programa na Band, lá em São Paulo. Aí ele me contando como é que funcionava, como era, isso eu conto no livro, como era a rotina do adolescente que ia ao programa. Eles faziam amizade com as chacretes, tinha um fotógrafo, o Delgado, que era o cara que tirava as fotos do Chacrinha, né? E aí eles iam lembrando de uma série de coisas, né? E aí me contando para me dar com toda a riqueza como é que era realmente o programa dele, não só diante das câmeras, mas também pelo ponto de vista do quê? Do espectador. Isso foi muito legal, né? É interessante você localizar essa questão do fazer pelo medo, né, iniciar pelo medo, assim, porque quem lida com escrita de forma, né, sou jornalista, Raque é dramaturgo, Fábio lida também com produção, então assim, você tem um medo inicial mesmo do início, né, do processo de escrita. Agora, esse medo você experimenta nas outras fases também? Ou você experimenta medos diferentes, assim? Porque os caminhos que você descreveu aqui são todos muito bons, né? Você vai para um comportamento, você vai para um aspecto que circunda o seu personagem, assim. Mas você experimenta essa sensação de medo nessas diferentes travessias, assim, da produção, porque geralmente quem escreve, né, e acaba dando curso para escrita criativa, que não sei o quê, vem muito cheio de certeza. Mas você chega aqui para a gente e não apresenta essas certezas. Assim, você tem ali um plano, você tem ali um projeto, tal, mas você não apresenta para a gente muitas certezas. E já inicia a sua explanação pelo medo. Eu acho isso muito, muito rico. Você experimenta esse medo em outras fases? Olha, você viu A Noite Americana? Filme do Truffaut? É aquilo. Estou dormindo e estão tendo aqueles sonhos ali, ouvindo as vozes. É assim, é o tempo todo. Até o último momento, até o momento do lançamento, até depois, como é que vai ser recebido, como é que vai ser recebido o livro. O livro do Chacrinha, quando foi lançado, a primeira crítica foi negativa, foi do Stássia. Falou mal do livro. Uma crítica que eu não entendi muito, porque ele criticava justamente, ele dizia que eu tinha uma obsessão por falar do jabá, do Chacrinha. Mas era uma coisa que as pessoas queriam saber a respeito do jabá, né? Queria saber do jabá do Chacrinha. Esse assunto era absolutamente voz corrente de todo mundo que estudava o Chacrinha. Não tinha como não falar. Não tinha como não falar. Teve gente que falou que eu passei até. Nem existiu o termo ainda, acho que eu tinha passado pano em cima do Chacrinha, porque o que eu mostro ali é que ele não cobrava para você cantar no programa dele. O critério que ele tinha para
te levar para o programa dele, ele ia te ouvir no rádio e ver se você estava fazendo sucesso, te levava para lá. O que acontecia depois era o quê? Era Leleco cobrar assim, pô, você está fazendo sucesso, vem fazer show aqui com a gente, né? Aí se você não fizesse, né, você já não aparecia mais no programa. Que tem até agora um vídeo, eu estava vendo o Escandurra falando do Flores em Você, né, que eles não quiseram colocar o gorrinho no Natal, e o Leleco falou assim, nunca mais vão tocar aqui na Globo, mas aí eles acabaram fazendo parte da abertura da novela, né? Eu tinha que falar sobre isso. Então, tem esse negócio da crítica. Aí, felizmente, depois só foi essa crítica ruim que eu tive. O restante, todo mundo gostou do livro. Né? Então, escapei. Né? Ainda não caí em desgraça assim, de ter. Não sou uma fraude, né? O autor de 2 livros e o restante é tudo porcaria. Não, isso daí foi bem aceito. Não, já tinha um outro no 3. Esse foi o 4º livro. Então você fica preocupado o tempo todo, porque isso se torna a sua vida. Você vive aqueles dias, o personagem começa a fazer parte, você começa a conviver com ele, né? Começa a conviver. É uma história que eu sempre conto, né? Eu sempre falo isso, né? Que ia no mercado com a minha mulher e tal, passava assim, olhava assim, pô, o carré tá na promoção. Pô, o Ronaldo adorava comer carré com tutu de feijão. Aí o Ronaldo, quem ouve, eu sempre pensei que o Ronaldo era um amigo meu. Né? O Ronaldo não, o Ronaldo era o Ronaldo Boscoli. Era o Ronaldo Boscoli que eu escrevi um livro sobre ele. Eu estou falando como se fosse uma pessoa que conviveu comigo, né? E ele já tinha, né? Ele já tinha morrido há muito tempo quando eu resolvi escrever o livro. E aconteceu o quê? Aconteceu que os amigos dele, hoje em dia, ligam para mim. Foi segunda-feira, ligou o secretário dele para conversar. Né? Pelo menos mais de 15 em 15 dias ele liga para a gente conversar. E isso daí já tem quantos anos que a gente tem já de amizade? Já, tá? Quase uns 15 anos, né, de amizade, desde que eu escrevi o livro. Conversa comigo coisas assim, lembra do fulano? Não, isso daí não foi o fulano, não, foi o outro. Mas tanto um quanto o outro eu não conheci, não. Eles já estavam mortos há muito tempo, mas de ter conversado com um e com o outro, parece que eu estava fazendo parte daquele ambiente, né? Então você fica, o medo para mim é uma constante, né? O medo de não fazer, tem uma responsabilidade muito grande com as coisas, né? Até mesmo agora isso, né? Ter me atrasado para participar agora, né? Desse nosso encontro, eu falei, caramba, pô, eu não costumo fazer isso, né? Eu não gosto, eu gosto sempre de honrar com a palavra, sempre gosto de ser responsável com as coisas nas quais eu me empenho. Pô, então no livro, que virou a minha profissão, virou a minha razão de viver, de fazer as coisas, né? Eu quero fazer o melhor possível, sempre, né? Então você fica sempre se cobrando. Aí cai cabelo, aí nasce branco depois, né? Acontece isso. Você falou do livro do Ronaldo Boscoli, né? Que quem não conhece, por favor, conheça essa figura importantíssima. O Miele merece um livro, não? O Miele, ele tem a autobiografia dele, um livro de memórias, né? O Poeira de Estrelas. Ele, depois que ele morreu, um pouco tempo assim, lançaram um livro sobre ele também. Um outro livro, esse eu não li, o Poeira de Estrelas eu li, né? Ele já tem, não teve muita repercussão, né? Mas ele tem. O Hack sabe de uma história minha com Miele, assim, sabe? Eu tenho uma fixação com o Miele. É uma obsessão total e só uma coisa. Eu quero até deixar aqui registrado. Se hoje eu estou casado, se hoje eu estou aqui morando com a minha esposa, foi graças ao Miele.
porque eu conheci a Ingrid por conta do programa que o Miele fazia no SBT, que era o Coquetel, que só ela na minha empresa, na época que a gente trabalhava, só ela lembrava. Então, quando o Miele morreu, que foi na época que a gente começou a conversar, vinha o namorico, a gente falou, caramba, morreu o cara que nos aproximou. Então, Miele, eu tenho que ter uma homenagem para ele, porque se eu tô casado é graças a Miele. Eu já estava pensando que você tinha casado com uma das garotas Tintim. Não. Nossa! Não, Miele é incrível. E entrar na igreja ao som de tutti frutti, tutti frutti. Mas o Miele é incrível, né? Porque assim, você vê quantas e quantas entrevistas tem do Miele no Jô Soares 11h30. Ou até no programa do Jô, depois que ele foi para Globo, assim. Então, Miele sempre contando ou a mesma história, ou uma história diferente, ou recontando a mesma, enfim. Não, e participando de novela, né? Ele participa de uma novela do Lauro César Muniz, né? O Cidadão Brasileiro. Não é isso, Hack? Acho que é isso mesmo. Cidadão Brasileiro. Cidadão Brasileiro. É uma figura onipresente da cultura brasileira, né? Ele fez aquela... humor, ele fez também aquela Geração Brasil. Ele fez rap. Ele fez rap. E o rap assim, é atualíssimo. Eu até falava com a minha mulher que teve o musical lá, o Xanadu, que deu tudo errado, né? Que os atores caíram, se machucaram, e o personagem que no cinema era do Gene Kelly era o Magal fazendo, e dizendo que isso aí tinha que ser o Miele fazendo esse personagem, né? Aquele cara, né, com aquele jeito, né, todo sofisticado e ao mesmo tempo popular, né? Ele era uma figura muito querida. E é interessante, né? Porque é o Miele e a Sandra Braia, né? Que durante muito tempo, né, fizeram uma carreira juntos, né? E, enfim, e Sandra Braia, que é essa figura imensa da televisão também, que eu não tenho notícia de nenhuma biografia dela. Pode ser, eu posso estar muito mal informado. Tinha um jornalista. Eu já li. Mas tinha um jornalista chamado Renato Fernandes que queria fazer, mas ele chegou a entrevistar muita gente, mas aí ele parou. Isso é uma coisa que acontece. A gente falou do negócio do medo, também acontece isso com algumas pessoas. Elas travam e não conseguem iniciar o projeto. Ele fez um trabalho muito grande de pesquisa, muito grande mesmo, entrevistou muita gente, mas aí ele parou porque ele achava que era uma história de muita dor. Ele falou isso para mim. Ele não conseguia, né, tirar algo no final de positivo do que aconteceu com ela. Não sei. Pode ter fornecido uma série de gatilhos para a autoria, né? Então. Entra numa encruzilhada. Eu fui numa academia aqui no Rio de Janeiro, uma escola de teatro, uma série de coisas que tem em Botafogo, e quando eu cheguei lá tinha uma parede só com fotos da Sandra Braia. Aí perguntei para a dona o que era, ela disse que quando ela comprou o lugar já tinha aquilo, que era alguém que parece que tinha convivido com ela, e ela resolveu deixar e até batizar o nome da sala de Sandra Braia. Que bonito isso. Bonito, muito bonito. Ô, Hack, me fala, manda depois essa biografia, eu estou precisando ler. Saudades de Sandra Braia. Mando sim, eu li há muitos e muitos anos, eu não lembro o nome do jornalista, depois eu mando em privado para você. Bom, antes da gente finalizar esse papo aqui com o Denilson, Denilson, já falo para você que já há muito tempo eu queria falar com você, até também te agradecer, que no ano passado o Denilson mandou o vídeo aqui, ele participou daquele especial dos 70 anos da TV, que o Neto, o Danilo, o João Antônio, a gente pegou depoimento de muitas pessoas, e é importante ter esse depoimento do Denilson, porque ele está aí como dos nomes dos livros de biografia da história da televisão, de figuras importantes, tem a assinatura do Denilson. Eu queria confirmar com você, como você disse, são tantos livros, são tantas histórias, são tantos fatos, eu queria confirmar, porque pintou no YouTube um programa do Chacrinha de 83, eu acho, que foi até o Tédio do Arquivos 1000 que postou, que o Tim Maia vai cantar, ele lança um livro, e o Russo, que era
aquele ajudante de palco, né? Vamos colocar ali do Chacrinha, vamos colocar assim, um assistente ali, ele começa a puxar o Tim Maia e o Tim Maia fica muito puto. Ele dá um empurrão no Russo e ele vai embora no meio da música. O Chacrinha fica: cadê o Tim Maia? O que aconteceu? Ele fica olhando assim, né? Não foi cortado. Houve. Aí começaram a comentar que o Tim Maia demorou para voltar lá. É real? É real. Como é que foi isso? É real. Ele se queixou do Russo ter passado a mão nele. Ele ficou por conta, sim. Está no livro, sim. Aconteceu, realmente. Não, é verdade. A cena desculpa, é hilária, porque o Tim Maia começa a empurrar e ele fica muito bravo, ele vai embora. O Chacrinha fica: gente, cadê ele? Vai voltar? Não, ele ficava. O Tim Maia largou a gravação largou a gravação de clipe do Descobridor. Acho que foi Descobridor de Sete Mares lá na Globo, foi embora, porque acho que era Jordelle Lacha e tal, estava repetindo muitos takes. Ele odiava que passasse a mão na barriga dele, né? Pô, parece que o Russo passou a mão na busanfa, foi pior ainda, né? Ele perdeu de vez a paciência. Ele ficava incontrolável. O Russo morava nas redondezas da onde eu morava, em Piedade, aqui no Rio de Janeiro. Eu vi o Russo passeando de vez em quando por ali, né? Eu lembro do Russo que ele era meio, né, meio tarado assim com as meninas, né? E aí algumas meninas assim de um concurso, acho que Garota de Ipanema, alguma coisa assim, que foram para lá pro programa do Chacrinha aparecer lá, elas se queixando: não, aqui ele fica ali olhando para a gente com aquela cara ali meio muito assanhadinho, não sei o quê, né? Ele era meio era uma figura assim muito pitoresca ali, né, da Globo em si, né, o Russo, né? Denilson, você sabia que o Boni morou em Piedade, né? Oi? O Boni morou em Piedade, na juventude. Ah, é? Morou lá? Caramba. Na época que ainda usava. Osasco, mas morou um tempão em Piedade. Na época que ele ainda usava as camisas de tricoline, né? Provavelmente. Eu lembro do Osmar Frazão, que é um cara da TV Rio, né? Ele falando, né? Conheci o Boni ali na fase dele, que ele ainda usava blusa de tricoline, pô. Agora tá aí. Não. Mas é isso, cara. Era muita gente interessante que existia nessa época, né? E é uma coisa que eu acho que o pessoal carece, é que essas pessoas se encontravam. Elas tinham um ponto de encontro, né? Tinha um lugar onde elas se encontravam. Aqui no Rio de Janeiro era a Fiorentina, né? Então as pessoas se encontravam ali e trocavam ideias. E aí eu acho que isso daí prejudicou um pouco a criatividade, né? As coisas começaram a ficar muito frias, muito assessor de imprensa no meio, né? O Lima Duarte dizia que emissora de televisão sem padaria não dava certo. Que é essa coisa justamente do ponto de encontro, né? Exatamente, a padaria lá da Globo ali, né, no Jardim Botânico. Então não tem mais isso. Eu acho que isso daí também acabou, né? A Fiorentina era muito interessante. Eu lembro da Iris Bruce falar que ela estava passando por uma situação complicada, estavam desempregados. Ela era mulher do Nelson Caruso e o Caruso desceu, foi na Fiorentina, quando voltou já estava com uma peça para eles fazerem, com o Carlos Imperial. Né? Já estavam empregados. Né? A peça do Mário Prata, lá, o Cordão Umbilical. Isso era muito legal. Se criavam muito filme nascia ali, nesses locais.
Na Fiorentina mesmo, o Imperial ouviu uma história do Edson Silva, o ator Edson Silva, né, emprestou o apartamento dele para o Jorge Doria se encontrar com uma mulher, né? E aí, quando ele voltou, o apartamento estava alagado, porque ele deu descarga e a descarga estourou e ficou aquele negócio. O Imperial ouviu essa história e resolveu fazer um filme. Aí fez um filme com Paulo Silvino estrelando, né? O Rei da Pilantragem, o nome do filme. Não, e eu acho, Denilson, que em breve a gente poderia também fazer um painel, como a gente fez do Chacrinha, sobre o Carlos Imperial. Aí eu vou chamar o Neto para participar, porque o Neto tem uma participação muito incrível, porque se muita gente, né, viu as imagens, né, eu particularmente nunca tinha visto nenhuma imagem do programa Carlos Imperial na Tupi ou na TVS, foi graças ao Mofo TV. Então, se a gente aquilo ali, o que aconteceu? A história dessas fitas. Nós éramos amigos, eu me tornei amigo do Neto no Por Onde Anda, que era um grupo do Orkut, uma comunidade do Orkut. E aí me tornei amigo dele e estava fazendo a pesquisa do Imperial e fui na casa do Imperial e achei essas VHS. Tudo sujo ali, cheio de mofo. E na Cinemateca do MAN, né, o diretor de conservação, o Hernani Heffner, me ensinou como limpar essas fitas. Então eu fui você tem que desenrolar ali, desaparafusar tudo, pegar um lápis, botar e sair. Aí vai caindo aquele mofo igual neve, né? Aí depois você enrola tudo, tá ali, tá limpo. Aí falei com o Neto, poxa, como é que a gente consegue botar isso no YouTube e tal? Não, pode deixar que eu faço isso. Aí entreguei para ele essas coisas, ele foi colocando ali no mofo, né? Eu tirei o mofo para voltar para o mofo, né? Dessa vez o Mofo TV. E aí a gente foi colocando essas coisas todas, né? E eram umas fitas que eu achei lá na casa lá em Pedra de Guaratiba, onde o Imperial morou com 20 mulheres. Não, é muito bacana você falar isso, Denilson, porque a gente brinca aqui que o Neto é o pai, né? Ele que começou a postar os vídeos antigos, aí veio tantos outros colegas. Então, quando a gente fala com ele, ele fica até sem graça, né? Provavelmente vai ouvir isso e ficar sem graça. O Neto foi o percussor, então a gente, não só eu, como outros colegas, a gente tem gratidão por esse trabalho, por ter inspirado tantos outros colegas, assim como eu, como o Danilo e tantos outros que postam e resgatam a memória da TV. O Neto, ele é como se fosse um cara da minha família, como se fosse o tio do meu filho, né? Ele conhece meu filho desde criança, né? Eu brinco também que aquela casa dele é o verdadeiro museu da imagem e do som, né? Porque você vê, tá cheio de fita, Verdade. ele tem as coisas todas ali, e aí ele vai colocando, vai gravando cada coisa direitinho, né? Vai fazendo trocas também, né? Ele vai fazendo trocas e recuperando essas imagens. Ele é ótimo, né? Além de ser uma figura generosíssima, uma das figuras mais generosas que existem, né? Neto é um grande amigo, tenho muita alegria de ter a amizade com ele. Como eu disse no início, foi ele que passou o contato do Denilson. O Denilson está aqui também pelo Neto. Neto. O livro do Chacrinha é dedicado a ele, né? Que legal. Dedicado a ele, porque eu estava aguardando, né, algo que tivesse assim tudo a ver com ele mesmo, né? É como se fosse um programa de auditório, né? Ele merece. Bom, para encerrar aqui, Reinaldo, muito obrigado. Suas considerações finais aqui neste final desse painel sobre o Chacrinha. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Marquezine, Denilson, Hack. Já deu para entender que o Neto vai para o trono, né? Vai para o trono ou não vai, né? Vai para o trono. Aliás, a gente precisa conversar com ele também algumas coisinhas legais, porque, vez por outra aqui, a gente sempre tangencia, né? O tema da memória sempre atravessa a nossa discussão, né? A memória da televisão, a memória do audiovisual. Então, é uma grata satisfação poder fazer parte aqui desse painel, recebendo aqui o Denilson,
falando do Chacrinha e de todo esse aspecto bem amplo, né, do que envolve a presença do Chacrinha na televisão. Né? Está relacionado a comportamento, com história, com memória. Então, é um prazer muito grande. Muito obrigado, Denilson, inclusive pelos ensinamentos com a questão da escrita. Valeu, muito obrigado. Hack, vamos lá, vou até colocar aqui suas considerações finais e, claro, aquela propaganda do nosso podcast, por favor. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a honra de estar aqui pela primeira vez falando com o Denilson, que é um cara que eu já admirava pelo trabalho, e saio do painel admirando ainda mais porque ele falou coisas com as quais eu concordo muito, a coisa de não sacralizar demais o personagem, de dar ao personagem o que é dele por direito, seja isso bom, seja isso ruim. E o Chacrinha, ele tem o papel dele tão cristalizado na memória nacional que não vai ser uma coisa negativa ou outra que vai mudar alguma coisa. Então, o fato dele ter sido fiel à biografia do Chacrinha, ter sido fiel ao personagem e ter sido fiel à pesquisa, né? Eu acho que não haveria decisão mais correta para mostrar esse personagem para o público. E a coisa do livro, né? O livro permanece. Daqui 50 anos eu não sei se vai haver YouTube, mas eu tenho certeza que vai ter uma cópia do livro circulando por aí. Então, parabéns pelo teu trabalho, Denilson, e continue assim, encontre novos personagens logo para brindar a gente com mais trabalhos. Valeu, foi um prazer. Bom, obrigado. O Hack está aqui também, o convite, podcast do Texto Brasileiro, toda segunda. Digitem, acessem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não fiz o merchan. Gravamos todo domingo, segunda está no ar, logo cedinho. Então, passe lá para ver a gente bater um papinho. Em todos os agregadores. A gente não está roubando, a gente só está pedindo para vocês escutar, então, por favor, escutem. E também, por favor, além do livro, claro que o Denilson falou do Ronaldo Boscoli, que ainda preciso ter aqui na minha estante, tem o livro do Carlos Imperial, que eu tenho aqui, que é maravilhoso. Quem não tem, pelo amor de Deus, compre. E, claro, o nosso personagem, que é o Chacrinha, que está aqui, que é um grande livro também. E para quem gosta de comunicação, de televisão, estudante, tanto faz. Tem que ter na estante porque vale a pena. Denilson, muito obrigado mais uma vez e é uma honra falar com você, conhecer você, não pessoalmente conhecer por aqui, foi uma honra ter aqui, falar com uma pessoa que está aqui na minha estante. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, a oportunidade desse encontro com homens notáveis aí. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo. Quer falar mais alguma coisa, Denilson? Não, só isso. Só agradecer mais uma vez aí, foi muito bom, né? Conhecer vocês, bom estar com vocês, né? Aprender também com vocês muito, né? E espero próxima oportunidade aí a gente falar sobre outras figuras aí interessantes. Né? Não, com certeza. O convite já está feito já. E também fica aqui o convite para você que acompanha o arquivo, continue acompanhando o canal, futuramente mais lives, mais vídeos aqui para vocês, e agradecer a todo mundo que está acompanhando esses painéis que a gente tem feito. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo, valeu mesmo e até a próxima. Tchau, pessoal.